Olá, meus amigos, atenção para a mensagem de hoje. O tema: a igreja não é casa para perfeitos, mas um hospital para enfermos. Lendo um artigo na Rede Mundial de Computadores, uma frase me fez refletir bastante, justamente a frase que eu usei como título para este vídeo. A igreja não é casa para perfeitos, mas um hospital para enfermos. De fato, se a igreja é peregrina, significa que quem faz parte desta fase dela ainda não atingiu seu grau máximo de santidade. É uma igreja a caminho. Se ela não precisasse buscar mais nada, não teria mais sentido de existir temporalmente. Fundamentada em Pedro, Mateus 16, 18, João 21, 15 e 17, nascida do sangue, Eucaristia, e da água, batismo, que jorraram do lado aberto de Jesus Cristo na cruz, João 19, 31, 36, fortalecida, ungida pelo Espírito Santo de Deus em Pentecoste, Atos capítulo 2, nunca vai deixar de ser santa, pois foi instituída pelo próprio Cristo e sua instituição é, portanto, divina e não humana. Por outro lado, ela, a igreja, apesar de ser o corpo místico do qual Jesus Cristo é a cabeça, 1 Coríntios 12, 12, 27, Colossenses 1, 18, Efésios 1, 22, 23 e 5, 23, 29, mesmo sendo guiada pelo Espírito Santo, é administrada pelo ser humano, daí dizer que, mesmo santa, é pecadora. Afirmar que a igreja é pecadora não é dizer que ela viva no pecado, mas admitir que seus membros, independentemente de quem sejam, sendo humanos e não divinos, estão sujeitos ao pecado, estão num processo contínuo de conversão. A santidade de um não justifica o pecado do outro. Igualmente, o pecado de um não diminui a santidade do outro. Em outras palavras, assim como um fiel com alto grau de santidade não vai levar quem quer que seja, ou mesmo todos os membros da igreja, em suas costas para o céu, outro que possa ter cometido um erro grave não arrastará a igreja inteira ou quem quer que seja para o inferno. Vale lembrar que, assim como quem se santifica pode induzir alguém ao acerto, quem comete pecados graves pode também induzir alguém ao erro. Porém, é no íntimo do seu coração que cada pessoa decide seu rumo, sua vida. Por isso mesmo que o todo jamais pode ser julgado por uma de suas partes. É certo que o escândalo, ou seja, o pecado, principalmente grave, dilacera muito o corpo. Jesus Cristo nos preveniu sobre isso quando disse: é inevitável que haja escândalos, mas ai daqueles que o causar. Acautelai-vos. Lucas 17, 1 e 3. Em hipótese alguma, alguém pode argumentar como razão principal de ter se afastado da igreja o pecado de algum de seus membros. Este pecado certamente que contribuiu, mas não foi o principal. Pode até ser a puxada do gatilho que estava faltando para o distanciamento do fiel. Na verdade, quando um membro da igreja se afasta, está apenas concluindo um processo que já teve seu início há tempos. Por exemplo, a falta de engajamento, de interesse, compromisso com a palavra de Deus, o descuido para com a oração, particularmente a oração maior da igreja, a Eucaristia, a não procura, valorização do sacramento da penitência, o não ver o próximo como extensão de si mesmo. São passos largos dado pelo fiel para que Deus passe a não ser mais amado sobre todas as coisas, como diz o primeiro mandamento. Enquanto o tempo passa, esse distanciamento provoca progressivamente uma espécie de anestésico espiritual na vida do fiel. A somatória de tudo isso já se sabe no que vai resultar: o afastamento da igreja e também de Deus. Claro que quanto maior for a função de um membro na igreja, mais relevantes são suas atitudes, sejam elas positivas ou negativas. Daí o cuidado, a vigilância que o fiel deve ter em relação a si mesmo. 1 Pedro 5, 8 a 9. Mas que olhar para os outros em busca de suas falhas, faz-se necessário olhar para dentro de si próprio. O fiel deve, portanto, olhar para a igreja focado no seu interesse maior, não os membros dela, mas sua cabeça, que é Jesus Cristo. Se o foco for outro, certamente a deixará.
O nosso próprio existencial nos ensina que quando mudamos nossa atenção principal para fora do que quer que seja que estejamos fazendo, querendo, tenderemos ao fracasso. A igreja deve ser vista assim, como essa mãe acolhedora, esse hospital para enfermos sedentos de santidade. No centro dela não está sua hierarquia, seus grupos, movimentos pastorais, mas Jesus Cristo, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, como dizemos no credo niceno-constantinopolitano, que é o credo completo. Logicamente que seus membros devem se esforçarem por promover um ambiente acolhedor, tal o colo de uma mãe amorosa que acolhe os seus filhos e filhas. É nesse colo que a Mãe Igreja vai procurar ser canal para que a Trindade Santa sare, cure as feridas dos seus membros, promova condições para que estes sintam a ação do amor misericordioso de Deus em suas vidas. O que significa a igreja para você que está assistindo esse vídeo? Diga aí nos comentários. E tchau, até a próxima.